Olá, é quase impossível passar um dia sem esbarrar em alguma questão ética, não acha? Pois é. Seja nas notícias sobre política, naquela discussão sobre os rumos da inteligência artificial, ou sei lá, até em escolhas bem pessoais. A ética parece estar por toda a parte. Uhum. Mas será que a gente para o suficiente para pensar no que ela realmente envolve? E como diferentes olhares sobre o certo e o errado moldam o mundo à nossa volta? É uma ótima pergunta. E a coisa fica ainda mais interessante quando a gente nota que não há uma única receita de ética, né? Certo. Na verdade, existem várias correntes de pensamento, algumas bem antigas, outras mais recentes, e muitas vezes elas entram em conflito, desde os filósofos gregos até, sei lá, os debates sobre tecnologia de ponta. Uhum. A maneira como a gente encara as decisões morais mudou e continua mudando bastante. E hoje temos em mãos um material bem rico sobre isso. Recebemos trechos de artigos acadêmicos que discutem a ética na política e uma abordagem fascinante chamada Ética do Cuidado. Ah, sim, a ética do cuidado. Muito interessante. E temos também um documento governamental tentando, assim, colocar ordem na casa da ética da inteligência artificial no setor público. Certo, uma tentativa prática. E até o resumo de uma discussão online bem acalorada sobre os limites de teorias como o utilitarismo. Ótimo material. A nossa tarefa aqui é justamente organizar e aprofundar essas ideias, né? Vamos investigar essa relação muitas vezes tensa entre a ética e o exercício do poder político. Uhum. Vamos também examinar diferentes óculos éticos, aqueles que focam no dever, nas consequências, na responsabilidade, no cuidado. Certo, as diferentes lentes. Isso. E tentar entender como esses conceitos, que às vezes parecem abstratos, se manifestam em áreas tão práticas e impactantes como a administração pública e o desenvolvimento de novas tecnologias. Perfeito. Então vamos começar por um palco onde o debate ético é constante e, infelizmente, muitas vezes decepcionante. A política. É verdade. O material da revista do Tribunal de Contas da União, o TCU, já começa tocando numa ferida conhecida: a frequência de escândalos de corrupção. Pois é. E aquela sensação de impunidade que paira no ar, mesmo com leis como a de improbidade administrativa existindo. A pergunta que o artigo levanta é crucial. É possível separar completamente a prática política da ética? Essa é uma tensão histórica. Temos figuras como Nicolau Maquiavel, lá no Renascimento italiano, que em sua obra O Príncipe adotou uma visão bem pragmática, quase cirúrgica, da política. Certo, Maquiavel. E ele analisou separadamente da moralidade religiosa ou dos ideais filosóficos da época. Aquela famosa e muitas vezes mal interpretada ideia de que os fins justificam os meios vem dessa análise. Uhum. Para conquistar e manter o poder, talvez certas ações que normalmente consideraríamos erradas fossem vistas como necessárias ou inevitáveis na arena política. Interessante essa perspectiva histórica. O artigo até cita uma conversa que teria ocorrido entre Napoleão Bonaparte e o escritor Goethe. Ah, essa é boa. Napoleão teria dito que a política moderna é a nova tragédia antiga, o palco onde o homem contemporâneo enfrenta seu destino, só que agora guiado pelas chamadas razões do poder. Exato. Parece que essa ideia de uma lógica própria da política, separada da moral comum, ainda ecoa forte, né? Sem dúvida. E o texto argumenta que é justamente essa justificativa, a de que as razões do poder exigem, que abre portas para a corrupção e a impunidade que a gente vê. Entendi. O artigo menciona o caso do mensalão no Brasil como um exemplo concreto dessa tensão. Ali colocou-se em xeque se um fim político considerado importante garantir a aprovação de leis justificaria meios claramente antiéticos, né? Como pagamentos a parlamentares. Pois é. Isso cria um cabo de guerra permanente entre o que a lei permite ou proíbe, o que a ética exige e o que o exercício do poder parece demandar. Mas essa visão não é unânime, claro. O artigo contrapõe Maquiavel com pensadores clássicos. Cícero, o orador romano, Sim. defendia a honestidade como um valor intrínseco, inegociável. E Aristóteles, o grande filósofo grego, viu uma ligação direta entre a felicidade do indivíduo e a existência de uma polis, ou seja, uma comunidade política justa. Certo. A cidade justa.
Para ele, isso dependia de cidadãos e principalmente de governantes virtuosos, prudentes. Aristóteles já se preocupava, imagine, com a importância da rotatividade nos cargos e da educação moral e cívica para formar esses bons líderes. É impressionante como essas questões são antigas, né? E avançando no tempo, a gente encontra Immanuel Kant, uma figura central da filosofia moderna alemã, com uma visão moral extremamente rigorosa. Ah, Kant. O dever pelo dever. Exatamente. Para Kant, a bússola da ação correta é o imperativo categórico. Basicamente, a ideia é: haja de tal forma que a regra por trás da sua ação possa se tornar uma lei universal, válida para todos, em qualquer circunstância. Uhum. O cumprimento do dever moral é um fim em si mesmo. Não importa se seguir esse dever trará boas ou más consequências ou se ajudará a alcançar o objetivo político específico, como a tal salvação da pátria de Maquiavel. Entendi. Mentir seria errado e pronto, mesmo que salvasse alguém. Pela lógica kantiana mais estricta, sim, o dever é absoluto. Então ficamos nesse impasse. De um lado, a pressão por resultados e a necessidade de agir num mundo político complexo e, bem, muitas vezes implacável. Sem dúvida. Do outro, a exigência de uma conduta ética íntegra baseada em princípios. O artigo da revista do TCU alerta que separar ética e política é um caminho perigoso. Uhum. Isso pode levar à normalização da corrupção, aquela ideia do rouba mais faz, e, no fim das contas, enfraquecer a própria democracia. O texto termina sem dar uma resposta fácil, mas questiona se a solução não estaria em buscar uma combinação de diferentes perspectivas éticas. Exato. Menciona a ética da convicção de Kant E focada nos princípios. e a ética da responsabilidade, associada a Max Weber. Isso. Max Weber, um sociólogo alemão fundamental, fez essa distinção importante. A ética da convicção, como a de Kant, se apega firmemente aos princípios morais, custe o que custar. Certo. Já a ética da responsabilidade, segundo Weber, exige que o agente político ou qualquer pessoa em posição de poder pense cuidadosamente nas consequências prováveis de suas ações no mundo real. Ah, interessante a diferença. Não basta ter boas intenções. É preciso calcular os resultados e assumir a responsabilidade por eles. Weber viu uma tensão inerente entre essas duas éticas na prática política. Essa ideia de pensar nas consequências nos leva a outras abordagens éticas mencionadas nos materiais, né? Sim. Uma delas, muito influente e alvo de bastante debate, como mostra aquela discussão online que recebemos, é o utilitarismo. Ah, o utilitarismo, clássico. A ideia central parece simples. A ação correta é aquela que produz a maior felicidade ou o maior bem-estar, Isso. para o maior número de pessoas possível. Certo. Correto, essa é a base formulada por filósofos como Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Parece lógico, né? Vamos fazer o que traz o melhor resultado geral. Parece. Contudo, a discussão online aponta justamente para as complicações dessa ideia. Uma crítica clássica é a questão dos direitos individuais. Uhum. O exemplo extremo mais ilustrativo é o do cirurgião. Ele poderia matar um paciente saudável para usar seus órgãos e salvar a vida de 5 outros pacientes que precisam de transplante. Nossa, que exemplo forte. É forte, mas serve para pensar. Pela lógica puramente utilitarista de maximizar o bem-estar geral, 5 vidas salvas contra uma perdida, talvez essa ação fosse justificável. Mas isso choca, né? Totalmente contra a nossa intuição moral sobre o direito à vida de cada um. Exatamente. Choca profundamente nossa intuição moral sobre o direito à vida e à integridade de cada indivíduo. É um exemplo perturbador, realmente expõe uma falha. E a discussão levanta outras críticas. Uma delas é que o utilitarismo seria exigente demais na prática. Sim, como calcular tudo isso? Como podemos, no dia a dia, calcular com precisão qual de todas as nossas possíveis ações vai gerar o máximo de felicidade no mundo? E mais, ele poderia exigir sacrifícios pessoais enormes. Uhum. O exemplo dado é doar quase todo o nosso dinheiro para ajudar os outros, ou até mesmo, no caso do cirurgião, a pessoa saudável se voluntariar para ser sacrificada pelos 5. Parece irrealista esperar isso das pessoas. Que isso? Imagine um mundo com bilhões e bilhões de pessoas. Cada uma com uma vida que mal vale a pena ser vivida, com um nível de felicidade ou bem-estar muito baixo, mas ligeiramente acima de zero. Ok.
Se a quantidade de pessoas for grande o suficiente, a soma total de felicidade nesse mundo poderia ser maior do que a de um mundo com uma população bem menor, mas com pessoas extremamente felizes. Ah, entendi. A soma total seria maior, mesmo que a vida individual fosse péssima. Exato. O utilitarismo poderia nos levar a preferir o primeiro mundo, o que parece absurdo para a maioria de nós. Totalmente. Além disso, a discussão menciona a dificuldade de comparar a felicidade entre pessoas diferentes. O que me faz feliz pode não fazer o outro, né? Claro. E o problema hipotético do monstro da utilidade. Monstro da utilidade. Uma pessoa que consegue extrair uma quantidade imensa de prazer de qualquer recurso. O utilitarismo poderia justificar dar todos os recursos a essa pessoa em detrimento de todos os outros? E o problema hipotético do monstro da utilidade. Monstro da utilidade. Uma pessoa que consegue extrair uma quantidade imensa de prazer de qualquer recurso. O utilitarismo poderia justificar dar todos os recursos a essa pessoa em detrimento de todos os outros? Nossa, que bizarro. Fica claro que o utilitarismo, apesar de sua lógica inicial atraente, enfrenta obstáculos teóricos e práticos bem sérios. Com certeza. Isso abre espaço para olharmos outras perspectivas. Um dos resumos que temos menciona novamente a ética da responsabilidade, que já citamos com Weber. Sim, essa ética ganha força justamente por focar na necessidade de antecipar e ponderar as consequências das nossas ações, especialmente quando temos poder para causar grande impacto. Seja na política, na ciência, na tecnologia. Exatamente. É uma ética que nos chama a sermos guardiões do futuro, a pensar nos efeitos a longo prazo do que fazemos hoje. O resumo sobre cidadania no século XXI, por exemplo, conecta essa responsabilidade diretamente aos desafios do desenvolvimento científico e biotecnológico. Que tem um potencial transformador imenso, né? Gigantesco para o bem e para o mal. E aí chegamos a uma abordagem que achei particularmente interessante, explorada no artigo da Faculdade Jesuíta, a ética do cuidado. O que ela traz de diferente? A ética do cuidado ganhou destaque com o trabalho de psicólogas e filósofas como Carol Gilligan. Ela observou que as teorias éticas dominantes, muitas vezes focadas em princípios abstratos de justiça e direitos, Tipo as de Kohlberg, que ela criticou? isso, como as de Lawrence Kohlberg, que ela criticou por terem um possível viés masculino, baseado em estudos feitos principalmente com meninos. Essas teorias pareciam ignorar uma dimensão fundamental da experiência moral humana, especialmente como vivida por muitas mulheres. A importância das relações, da interdependência, da atenção à vulnerabilidade do outro, do contexto específico de cada situação. E o papel das emoções, né? Compaixão, empatia. Exato.
E o papel das emoções como a compaixão, a empatia, a solicitude. O artigo aprofunda essa ideia de vulnerabilidade não como uma fraqueza, mas como uma condição humana universal, Isso é importante. ligada ao fato de termos um corpo, sermos finitos, mortais. Fala de diferentes tipos: a vulnerabilidade biológica, a social, a cultural. Exato. A social ligada à pobreza, discriminação, por exemplo. A cultural a normas e valores. E o argumento central é que essa vulnerabilidade inerente a todos nós é o que nos chama ao cuidado mútuo. Perfeito. E o cuidado aqui, o termo care em inglês, é bem amplo. É definido por outra teórica importante, Joan Fronto, como tudo aquilo que fazemos para manter, continuar e reparar o nosso mundo para que possamos viver nele o melhor possível. Ah, então não é só cuidar de doentes, por exemplo. Não. Veja que não se restringe a profissões como enfermagem ou assistência social. É uma atitude fundamental, uma atenção preocupada com o bem-estar do outro, uma disposição para responder à sua necessidade percebida. Entendi. O artigo de Newton Achilles von Zuben usa uma distinção do filósofo Paul Ricoeur para ilustrar isso. A diferença entre os sócios e o próximo. Sócios e próximo. Os sócios é a relação funcional, anônima, que temos com os outros na sociedade, o caixa do supermercado, o motorista do ônibus. O próximo é o encontro pessoal, cara a cara, onde reconhecemos a singularidade do outro. Tipo a parábola do bom samaritano. Exatamente como na parábola do bom samaritano. A ética do cuidado valoriza essa relação com o próximo. Entendi. Então, em vez de se fixar apenas em regras universais que devem ser aplicadas imparcialmente a todos, Que é mais o foco da ética da justiça. a ética do cuidado nos convida a olhar para a pessoa concreta, na sua situação única, e a valorizar a conexão que temos com ela. Isso. Ela não descarta a importância da justiça ou das regras, mas argumenta que a ética é mais rica e completa quando integra também essa dimensão relacional e emocional, articulando razão e sentimento. É uma perspectiva que tenta trazer a ética para mais perto da experiência vivida, né? Reconhecendo que somos seres interdependentes. Exato. E que a resposta às necessidades concretas dos outros é uma parte central da vida moral. E como essas discussões filosóficas todas sobre dever, consequências, responsabilidade, como elas se aplicam na prática a desafios bem atuais. Boa pergunta. Um dos documentos que analisamos é justamente uma tentativa de fazer isso. Um framework para autoavaliação de impacto ético em inteligência artificial no setor público. Ah, sim? Isso mostra um esforço concreto para trazer a ética para o desenvolvimento tecnológico, né? Precisamente. É um exemplo muito relevante de como se tenta operacionalizar a ética. Esse framework, que estava em versão beta quando o documento foi produzido, não tem a intenção de ser uma lei ou uma regra rígida, mas sim uma ferramenta consultiva. Certo, um guia. O objetivo principal é promover uma cultura de responsabilidade ética dentro dos órgãos públicos que desenvolvem ou utilizam sistemas de inteligência artificial. E, para isso, ele estabelece alguns princípios éticos que deveriam nortear esses projetos. E quais são esses princípios norteadores? São 6 princípios fundamentais, bem alinhados com discussões internacionais sobre ética em IA. O primeiro é o respeito aos direitos humanos, a dignidade e a equidade. Com foco em evitar vieses, discriminação. Exatamente, uma preocupação forte em evitar vieses e discriminações algorítmicas. O segundo é transparência e explicabilidade. Essencial em IA, né? Entender como a decisão foi tomada. Justamente. Ou seja, as pessoas afetadas por decisões de IA, especialmente as de alto impacto, deveriam poder entender como essas decisões são tomadas. Terceiro, segurança, robustez e não maleficência. Os sistemas têm que ser seguros e não causar danos. Isso. Devem funcionar como esperado e, acima de tudo, não causar danos. Faz sentido. E os outros 3? O quarto princípio é privacidade e proteção de dados, algo crucial quando falamos de IA, que muitas vezes depende de grandes volumes de informação. Isso precisa estar em conformidade com a legislação, como a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Claro, a LGPD. O quinto é a necessidade de supervisão humana significativa e responsabilização clara. Ou seja, humanos no controle e saber quem responde se algo der errado. Perfeito.
A ideia de que humanos devem permanecer no controle e deve haver mecanismos para atribuir responsabilidade em caso de falhas ou danos. E, por último, um princípio importante que às vezes é esquecido: sustentabilidade socioambiental. Pensando no impacto mais amplo da tecnologia? Exato. Princípios importantes, sem dúvida. Mas como o framework sugere que eles sejam aplicados na prática, no dia a dia de um projeto de IA no governo? A recomendação central é aplicar uma avaliação de riscos éticos logo no início do ciclo de vida do projeto de IA, não deixar para o final. Começar certo desde o início. Isso. E essa avaliação deve ser feita de forma colaborativa, envolvendo diferentes perfis profissionais, técnicos, juristas, especialistas no domínio de aplicação, talvez até representantes da sociedade civil. Essa avaliação inicial classifica o risco potencial do projeto em 4 níveis. Quais são? Baixo, médio, alto ou excessivo? E o que acontece dependendo do nível de risco? Projetos de risco excessivo. O framework cita exemplos como sistemas de pontuação social indiscriminados, vigilância biométrica em massa em espaços públicos ou técnicas subliminares que manipulem o comportamento das pessoas. Coisas bem distópicas, né? Bastante. Esses deveriam, segundo a recomendação, ser profundamente reavaliados ou até mesmo interrompidos. Para os outros níveis de risco, baixo, médio e alto, a ideia é aplicar um questionário de autoavaliação. Um questionário. Como ele funciona? Existem versões diferentes do questionário principal, dependendo do risco. Uma simplificada para risco baixo, uma padrão para médio e uma completa para alto. Entendi. Mais detalhado quanto maior o risco. Exato. Esse questionário vai investigar em detalhe como o projeto está aderindo a cada um daqueles 6 princípios éticos que mencionamos. As respostas geram uma pontuação, mas o interessante é que o sistema também inclui gatilhos críticos. Gatilhos críticos? São perguntas-chave que, se tiverem uma resposta negativa, indicando uma falha grave em algum aspecto ético fundamental, podem sinalizar um problema sério, mesmo que a pontuação geral do projeto não seja tão ruim. Uma espécie de alerta vermelho, mesmo com nota boa. Isso mesmo. O resultado final dessa autoavaliação é um relatório bem detalhado. Ele traz a classificação final do projeto numa escala de 1 a 5, a pontuação obtida, aponta os fatores críticos que precisam de atenção e, o que é muito útil, oferece recomendações de melhoria. Prático. E essas recomendações podem incluir até sugestões de trilhas de capacitação para as equipes envolvidas, em temas como governança de dados, a própria LGPD, ética em IA, explicabilidade técnica, etc. Bem completo. É visível que o framework se inspira em documentos importantes, como a própria LGPD, o projeto de lei brasileiro sobre IA, recomendações da Unesco e exemplos de outros países. É uma estrutura bem pensada, parece tentar cobrir muitas bases. E vemos que essa preocupação não é isolada, né? O resumo da revista Bioética, que também analisamos, toca justamente nos desafios éticos específicos da IA na área da saúde. Sem dúvida, um campo muito sensível. Como a privacidade dos dados dos pacientes e o risco de vieses algorítmicos em diagnósticos ou tratamentos, o que só reforça a urgência dessa reflexão ética aplicada. Sem dúvida. A IA na saúde tem um potencial enorme, mas os riscos éticos são igualmente significativos, exigindo um cuidado redobrado. Bom, percorremos um terreno vasto aqui. Começamos com a eterna tensão entre a ética e o poder na política. Exploramos as promessas e os problemas de teorias como o utilitarismo e vimos a importância de perspectivas que trazem a responsabilidade pelas consequências e o cuidado com as relações e a vulnerabilidade para o centro do palco. E conectamos essas discussões mais filosóficas como tentativa bem concreta de colocar a ética em prática, no caso do framework para a inteligência artificial. Fica evidente que a ética não é um conjunto de regras empoeiradas num livro antigo. Não mesmo. É um campo de reflexão vivo que precisa constantemente se adaptar e responder aos novos desafios que nós mesmos criamos, seja na organização social, seja no desenvolvimento tecnológico. Então, depois de analisar todo esse material, o que podemos levar dessa exploração? Parece que uma mensagem recorrente, talvez implícita em várias das fontes, é que a busca por uma única teoria ética perfeita, uma fórmula mágica que resolva todos os dilemas... Pode ser uma busca em vão. Exatamente.
Veja como o artigo sobre política termina sugerindo uma possível combinação da ética da convicção de Kant, Princípios, da ética da responsabilidade de Weber consequências. e até da ética do discurso de Habermas, focada no diálogo e consenso. O texto sobre a ética do cuidado, por sua vez, não propõe abandonar a justiça, Certo. mas sim articulá-la com o cuidado, reconhecendo a necessidade de ambas as perspectivas, a dos sócios e a do próximo. Isso nos deixa com uma reflexão final interessante. Será que o caminho para uma ação mais ética, seja na política, ao desenvolver uma nova tecnologia, ou mesmo nas nossas interações diárias, não reside justamente nessa habilidade de navegar entre diferentes referenciais morais? Uma boa questão. De conseguir, em cada situação concreta, tecer uma resposta que leve em conta os princípios universais que prezamos, mas que também pondere seriamente as consequências de nossos atos, as responsabilidades que temos, a teia de relações em que estamos inseridos. E a vulnerabilidade real das pessoas afetadas por nossas decisões. Exato. Talvez a ética seja menos sobre encontrar a resposta certa e mais sobre aprimorar a capacidade de fazer as perguntas certas e ponderar as diferentes dimensões de cada dilema. Uma ótima reflexão para fechar.